Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Nessa aula de número 63, vamos conversar um pouquinho sobre o tema estratégico do bispo bom e do bispo mau. Todo jogador de xadrez tem que saber identificar a situação dos bispos do seu exército e, lógico, do exército do adversário também, né? É um tema importante. Então eu fiz uma tabelinha aqui básica, só para ficar mais fácil a gente acompanhando, ó. Um bispo bom é aquele bispo ativo, aquele bispo que está mais aberto, né? A posição, ele tem mais casas para se mexer na posição, né? Para se mover. Ele não está bloqueado pelos próprios peões, a sua própria estrutura de peões não está limitando a atividade daquele bispo, né? Ele tem um grande raio de ação, controla muitas casas, né? Muitas casas para ele atacar, defender, né? Se mover. Normalmente um bispo bom é recomendado a gente evitar a troca por outra peça. Então uma peça boa do nosso exército, uma peça que vai ajudar muito aí na defesa e no ataque futuramente, é recomendado você não trocar essa peça aí de maneira precipitada, né? Não trocar o seu bispo bom por um cavalo ou por um outro bispo do adversário. Lógico, com algumas exceções, né? Xadrez é um jogo bem complexo nisso daí, né, gente? O bispo bom, o jogador tem que estar sempre esperto para esse bispo bom não virar um bispo mau. Então, possibilidade futura de fechar. Então, se o meu bispo está bem ativo, o que o meu adversário vai tentar fazer? Limitar a ação desse bispo. Então, eu tenho que estar sempre esperto aí com a possibilidade futura de fechar a posição, ou se eu for obrigado a mover o peão e, por exemplo, o meu próprio peão limitar o meu bispo, né? Ou às vezes até a cadeia de peões do adversário limitar muito a ação do meu bispo, né? Então, um bispo bom, ele pode também a qualquer momento se transformar num bispo mau, né? Depende como os jogadores vão jogando ali a partida. Já um bispo mau é aquele bispo que está numa posição mais passiva no jogo. Ele está fechado e bloqueado pelos próprios peões, pela própria estrutura de peões, limita e bloqueia a atividade daquele bispo. É um bispo muito passivo, não está fazendo muitas coisas na posição, né? Ele tem um pequeno raio de ação, tem poucas casas para se mover, para controlar, para atacar, para defender. E a primeira oportunidade que o jogador tiver, o jogador que tem um bispo mau, ele quer trocar por outra peça. Então, a primeira oportunidade que você tiver de trocar o seu bispo mau por um cavalo ou um bispo do adversário, troque, né? Recomendado se livrar aí desse bispo mau aí o mais rápido possível, trocando por outra peça, né? Diferente do bispo bom, que normalmente é recomendado evitar as trocas, né? Então, um bispo mau pode no futuro se tornar um bispo bom. Só o jogador verificar as possibilidades futuras de abrir a posição, abrir para aquele bispo jogar, abrir as diagonais, né? Então o jogador tem que estar sempre esperto com isso. Então lá no final, na parte cinza, eu coloquei três dicas aí sobre o assunto que na minha opinião são as mais importantes, tá? Dica um: evitar a ativação do bispo mau do adversário e ativar o meu bispo mau. Então, o importante não é só você identificar qual é o bispo bom e qual é o bispo mau. É você tomar medidas e realizar lances para transformar o seu bispo mau num bispo bom. E dica 2: evitar com que o adversário bloqueie o meu bispo bom e bloquear o bispo bom do adversário. Então a dica um e dica 2 aqui é o seguinte: eu tenho que tentar transformar o meu bispo bom tenho que tentar transformar o meu bispo mal sempre num bispo bom.
e evitar com que o meu adversário transforme o meu bispo bom num bispo mau, tá? Então eu tenho que evitar a ativação do bispo do adversário, fazer lances para que meu adversário não consiga ativar o bispo dele, né? E ao contrário também é verdade, né? O adversário sempre vai tentar transformar o nosso bispo bom em bispo mau e vice-versa, né? Então, o mais importante numa partida de xadrez não é apenas realizar os seus planos, e sim também evitar a realização dos planos do adversário, tá? Vamos agora um pouquinho lá para o tabuleiro para a gente dar uns exemplos aí na prática, tá? Olha essa posição aqui do tabuleiro. Repare que os dois bispos em fianqueto aqui, ó, são considerados bispos bons nessa posição. Um bom raio de ação, ó. Bispo aqui de G7 das pretas e o bispo de G2 das brancas, ó. São considerados bispos bons na posição. Tem várias casas para controlar, para se mover. Já está atacando o adversário. Mesmo que agora não dê para capturar, mas no futuro pode ser que dê, né? Já os outros bispos aqui, ó, o bispo de C8 e de C1, são considerados bispos maus, né? Estão fechados pela própria estrutura de peões, ó. Estão bloqueados, limitados pelos próprios peões. Então, numa partida de xadrez, primeira coisa que seria interessante aqui, por exemplo, o exército das brancas, seria mover o peão aqui da coluna D, né? Ou para cá, para já tentar ativar esse bispo, né? Melhorar a situação desse bispo. Mesma coisa, o exército aqui das pretas. Vai tentar mover ou o peão de D ou o peão de B. Mesma coisa que o exército das brancas, né? Para ativar esse bispo, tirar esse bispo aí dessa situação ruim, né? Vamos dizer assim, né? Essa passividade toda. Então, por exemplo, conforme o jogo for rolando, vamos supor que o exército das brancas mova aqui qualquer lance, tá? Para ativar esse bispo. O exército das pretas também, ó. Por exemplo, mova esse daqui, ó. Se eu conseguisse fazer o exército das pretas mover o peão aqui de E para cá, eu ia bloquear o bispo de novo, ó. Por algum motivo, né, no jogo eu conseguisse fazer isso, né? Ia ser bom, ia bloquear, ia limitar esse bispo de novo. Vamos supor que aqui eu já melhoro um pouquinho a situação desse bispo. Ele ainda está numa situação de passividade, ele ainda é considerado um bispo mau. Ele está fechado pela cadeia dos peões do próprio exército, ó. Vamos supor que o jogador coloque aqui o bispo em B2. O que ele quer fazer? Ele quer movimentar ou o peão de A3 para jogar esse bispo para cá para melhorar, ou muito mais fácil, mover o peão de C aqui, né, ó. Eu movendo o peão de C, eu já crio um contraponto lá no bispo do exército das pretas. Então vamos supor que o exército das pretas tivesse um cavalo aqui em B6, ó. Tá? Agora não seria uma boa jogada jogar o cavalo aqui, pois o cavalo seria capturado. Mas vamos supor que esse peão estivesse aqui, ó. Colocar o cavalo aqui, ó, seria uma boa jogada. Que além de atacar o bispo, eu impeço o lance C4 das brancas, ó. E aí eu impeço a ativação desse bispo. Então, um exército sempre vai tentar piorar a posição do outro, né? Essa é a guerra estratégica, tá? Vamos supor que nessa posição aqui, ó,
O exército das brancas mova este peão. Aí o exército das pretas faça um lance qualquer aqui, tá? O exército das pretas coloca o bispo aqui, ó. Mesma coisa. O que o exército das pretas quer fazer? Mover o peão de C para ativar o bispo. Qualquer peça que eu conseguir colocar aqui, ó, eu já vou impedir essa movimentação do peão de C. Então é aquela briga estratégica, né, gente? Poderia estar ao contrário a situação, tá? Esses bispos poderiam ser os bispos ativos, numa posição como essa, por exemplo, tá? E esses bispos, os bispos do fianqueto, serem os bispos passivos, ó. Só de eu mudar a estrutura de peões já muda tudo a situação. Esses bispos do fianqueto agora são os bispos maus, ó. Estão fechados pela própria estrutura de peões, totalmente limitados, ó. Então depende muito da estrutura de peões, né? Nessa posição, esse bispo é um monstro, é o bispo bom. Está aberto aqui com mais opções. Esse bispo também é considerado bispo bom. Está com mais opções. E os bispos do fianqueto agora se tornaram bispo maus, né? Então depende muito que a situação do jogo vai mostrando, vai obrigando certas jogadas. Um bispo bom pode virar um bispo mau pode virar um bispo bom. E aí vai a guerra estratégica para um tentar impedir a ativação do bispo do outro, não tentar piorar a situação do bispo do outro, tá? Então essa foi uma aula aí bem básica aí de bispo bom versus bispo mau. Mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios referente a esse tema, tá? Grande abraço, até a próxima aula de xadrez e valeu!